Meus irmãos, o texto proposto para essa noite encontra-se no livro de Joel. Joel capítulo 2. Se você tem seu exemplar da Bíblia, eu vou esperar um segundo para que você ache. Eu vou ler, vocês vão acompanhar, mas eu quero que vocês saibam que está na Bíblia que eu vou pregar. Eu quero que vocês saibam que é bíblico que eu vou pregar. Eu quero que vocês saibam que não saiu da minha cabeça o que eu vou pregar. Eu quero que vocês saibam que o que eu vou pregar veio inspirado de Deus, veio do alto. Capítulo de número 2 do livro de Joel, verso 12 e 13. Apenas 2 versículos. Hoje é noite de ceia. Eu peço que você que está próximo de se reconciliar, porque antes de iniciar a ceia nós estaremos dando um momento para reconciliação. Eu espero que o seu coração já venha sendo quebrantado desse momento, porque aquele que não faz parte do corpo e do sangue de Cristo não tem parte com Ele. Então que você possa, a partir desse momento, desde o início, é claro, estar deixando Deus trabalhar na sua vida, no seu coração, para que você possa retornar para Jesus, se reconciliar e poder nessa noite fazer parte do corpo e do sangue de Cristo. É claro que você vai se autoexaminar antes, isso é fundamental, mas eu peço para que você nesse momento já esteja rasgando o seu coração, porque nós vamos falar sobre isso nessa noite. Joel capítulo 2, verso 12 e 13, diz assim: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Amém? Feche seus olhos no segundo. Querido Jesus, Tu és soberano, a Tua palavra é poderosa, Senhor. Que nesse momento pessoas que irão se reconciliar, porque eu acredito, Senhor, eu acredito que essa palavra, Senhor, que está e que vai ser apregoada através do Teu servo, o Teu humilde servo Roberto Santos, mas que, Senhor, foi proclamada por um profeta chamado Joel. Senhor, que nessa noite esse povo, Senhor, que Te chama pelo Teu nome, que venha se humilhar e orar e buscar a Sua face e se converter dos seus maus caminhos, Senhor, para que Tu venha perdoar e sarar a nossa terra. Meu Jesus, obrigado. Obrigado porque nós estamos aqui, Senhor, porque Tu permitiu. Nós vencemos barreiras, adversidades e até gigantes que tentaram se levantar para não chegarmos, mas chegamos. A Tua palavra diz que somos mais que vencedores em Cristo Jesus, e eu acredito. Obrigado, Jesus, pelo privilégio de ouvirmos a Tua palavra. Obrigado, Jesus, pelo privilégio de apregoar a Tua palavra. É necessário que eu diminua para que Tu cresças, Senhor. A obra é Tua, as ovelhas são Tuas, Senhor. A palavra é Tua, Jesus. Amém. Pode se sentar. Aleluia. Eu vou ser bem sucinto no que eu vou falar nessa noite. Muitos preletores vão falar de hermenêutica, de exegese, de homilética, vão falar de tudo sobre a teologia, menos de Jesus. Eu quero falar algo muito simples para vocês hoje, que é o que Joel vai dizer nesse livro. Ele vai dizer que Jesus está voltando. O que ele vai dizer é para trocar uma trombeta do avivamento, para que possa todo esse povo se ajuntar num grande ajuntamento, novos, velhos,
seja quem for, meninos, para estarem se ajuntando nesse momento para um grande avivamento. E para que haja um grande avivamento, é necessário um povo que ora. Para que haja um avivamento, é necessário o castigo. Para que haja um avivamento, é necessário o profeta fiel. Joel foi um profeta fiel. A mensagem dele era uma mensagem muito dura. E hoje, as mensagens duras têm sido repudiadas. As mensagens duras têm sido descartadas. As mensagens que hoje falam sobre o pecado, que falam sobre a porta larga, que estão sendo abertas o tempo inteiro, e pessoas que tentam fazer a estreita se tornar larga, estão sendo deixadas de lado. As pregações hoje que falam que fornicação ainda é pecado, estão sendo deixadas de lado. As pregações hoje que falam sobre a cruz estão sendo deixadas de lado. As pregações hoje que falam que aquele que for batizado será salvo e o que não for está condenado, está sendo descartado. Hoje, pessoas já não sabem mais como cear. Duas ordenanças em que Jesus deixou para nós: o batismo e a ceia. Pessoas não sabem mais cear. Pessoas não sabem mais o significado da ceia. Pessoas já não sabem mais o simbolismo, não sabem mais o que é esse memorial. A carta de Paulo aos Coríntios, aquele povo já não sabia mais cear, e os dias estão iguais. Pessoas hoje ceiam de qualquer maneira e ainda acham que o pastor que vai dizer como você tem que cear. Se o apóstolo Paulo vai dizer aos Coríntios que eles têm que se autoexaminar. O autoexame é você colocar a mão em você mesmo, é você olhar para dentro de você mesmo e depois você tomar do cálice e comer do pão. Entenda uma coisa: hoje eu quero ser bem sincero, sincera nessa noite. Eu quero falar sobre conversão, porque é muito diferente de aceitar a Jesus. Tem pessoas que vêm aqui na frente e aceitam a Jesus, mas continuam nas mesmas práticas, não se converteram. Eu quero falar e quero desde já pregar debaixo de um tema nessa noite: seja convertido e não convencido. Porque o que eu tenho visto hoje são pessoas convencidas. Convencidas talvez por um louvor, convencidas talvez por um movimento ou por um fogo estranho, mas não estão convertidas. A conversão é muito diferente. A conversão literal. Eu sou instrutor de trânsito e falo isso com propriedade. A conversão literal é você sair de um caminho e ir para outro. Se você continua no mesmo caminho, você não se converteu. Você apenas está convencido. A conversão é muito mais do que aceitar Jesus. Aceitar Jesus é uma obrigação nos dias atuais, porque já falamos sobre isso, não existe recurso natural, não existe mais um recurso natural para as enfermidades que estão aparecendo no nosso cotidiano. Será que só eu que estou vendo isso? Será que você não consegue mais ler os jornais? Ou quando liga a televisão só quer ver Big Brother Brasil? É só isso? O problema da falta de cultura hoje, a falta de conhecimento do nosso povo, é porque não quer mais ler a Bíblia, não quer mais se empenhar e meditar dia e noite. E aí fica em ignorância. O apóstolo Paulo diz para não estarmos em ignorância. Por que o povo perece? Pela falta do conhecimento. E se você não tem conhecimento suficiente para saber que aceitar a Jesus hoje é uma necessidade, que se converter hoje é uma obrigação, porque se eu aceito a Jesus por necessidade, eu tenho por obrigação de me converter, de começar a mudar, de começar a melhorar. Pessoas hoje que aceitam a Jesus mudam até a roupa, mas por dentro continua a mesma coisa. Sabe o que eu quero falar hoje? Não adianta rasgar as vestes, como Joel falou, se não rasgar o coração nessa noite. Aleluia. Você precisa rasgar o seu coração nessa noite, ao invés de apenas ficar rasgando as suas vestes. Eu quero falar sobre duas coisas nessa noite.
Você já ouviu falar na anatomia? Eu vou falar um pouquinho sobre a anatomia humana. Coração e cérebro. Uma vez, um neurologista falou para mim que se o cérebro morre, o corpo morre. Por isso que Jesus é a cabeça. Por isso que Jesus é a cabeça, e se eu estou fora do corpo, eu estou morto. Eu estou necrosado, e necrosado é falta de oxigenação. E se você não tem oxigênio para esse membro, ele morre. Eu vou falar sobre oxigênio. Porque se você parar para analisar o coração, a Bíblia sempre vai falar sobre coração. E se você parar para analisar o que pensa hoje, qual é a função do cérebro e do coração? É claro que pensar, você vai falar, é do cérebro, né? Pensar. Mas qual é a função do coração, meu pastor querido? Eu vou te responder, minhas ovelhas queridas. O coração tem a função de bombear o sangue para os pulmões, para que ele possa receber o oxigênio e depois bombear o sangue rico em oxigênio para o corpo. O coração ele fica situado aqui no meio. O osso chamado externo ele protege a caixa torácica, e o osso chamado externo vai proteger o coração. Por que nós falamos tanto do lado esquerdo? Porque para o lado esquerdo é para onde vai a oxigenação, para os pulmões. Por isso que o pulmão do lado esquerdo ele é menor. E nessa noite eu quero que você entenda o porquê que Joel vai falar para esse povo, para não rasgar as vestes, mas rasgar o coração. E para que serve o cérebro, meu pastor? Porque sempre a Bíblia fala sobre coração, vai falar até de um homem que era segundo o coração de Deus. Vai falar muito sobre o coração e dificilmente vai falar sobre o cérebro, meu pastor. Qual é a função do cérebro? Nós falamos sobre o coração, que faz parte do sistema cardiovascular. Se o coração parar, o pulmão para. Se o pulmão parar, o coração para. Por isso que normalmente é uma parada cardiorrespiratória. Não existe uma pessoa que vai ter o seu coração, parou de bater, os pulmões vão continuar funcionando e vice-versa. Por isso que eu até tenho uma parada respiratória e uma parada cardíaca, mas normalmente é uma parada cardiorrespiratória. Os dois param juntos. E o cérebro, meu pastor? O cérebro ele está relacionado com a inteligência, a linguagem, consciência, memória, entre outros. Vai influenciar o nosso comportamento emocional. Mas por que a Bíblia fala tanto de coração? Porque dizer coração significa dizer pensar. Pensar. E muitos não estão usando nem o cérebro e nem o coração. Estão usando razões diferentes e razões que estão sendo apresentadas, ao invés de usar o cérebro para pensar e usar o coração para que todas essas emoções que foram trazidas do seu cérebro para o seu coração, que você possa rasgá-lo ele para Cristo e começar a viver em Cristo. Porque muitos querem viver com Cristo, mas hoje é necessário viver em Cristo. E é diferente. E quando falamos em pensar, o profeta Joel ele vem falando até mesmo no capítulo 2, verso 1, ele vai falar para tocar essa buzina em Sião, clamar em alta voz no monte da minha santidade, perturbem todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor ele vem e está perto. Joel vai falar para perturbar todo mundo, para que todos possam ouvir essa buzina e possam entender que os dias do Senhor estão perto, está chegando. E a Bíblia diz que ele virá como um ladrão na calada da noite. Não sabemos o dia ou a hora, mas Joel diz para esse povo: está perto. Incomode esse povo, perturbe esse povo com essa buzina. O profeta Joel vai dizer para que haja um ajuntamento, para que haja um avivamento. Essa trombeta vai ser tocada
para que esse povo possa entender a vinda do Senhor. Mateus capítulo 12, verso 34, vai dizer que a boca fala do que o coração está cheio. Tem pessoas que às vezes até te pedem perdão após falar alguma coisa, mas não entendem que antes de falar, deveriam pensar. Porque após você falar, você já proclamou que seu coração estava cheio. Do que seu coração está cheio hoje? De amor ou de ódio? De amor ou de rancor? Do que o seu coração está cheio hoje? Porque a sua boca ela vai proclamar do que o seu coração está cheio. E aí, fala e depois pede perdão. Há uma controvérsia nisso. É por isso que hoje eu tenho que entender que o que envenena não é o que entra, mas sim o que sai. E o quantas pessoas estão sendo desconstruídas por pessoas que estão falando coisas que o coração está cheio. E depois ainda tendem a dizer que não foi por querer ou não foi por mal. Foi sim. Seu coração estava cheio disso. Seu coração, a sua boca está falando que o seu coração está cheio. Entenda uma coisa, se a sua boca proclama amor, o seu coração está cheio de amor. Se a sua boca proclama o ódio, o seu coração está cheio de ódio. Como está o seu coração hoje? Num dia tão especial. Diga aqui para mim, por favor, hoje. 40 anos, né, irmão? 40 anos ontem. Tudo me incomoda agora. Luz, vento. Brincadeira. Mateus 15, 18 e 19. O que contamina é o que sai da boca, porque procede do coração. Mas como eu falei, procede do coração porque você está pensando nisso. E quando você pensa nisso, você fala isso. Quantas pessoas hoje que têm a oportunidade de ajudar alguém com uma palavra, porque, pastor, os dias são maus, talvez eu não consiga ajudar alguém como eu gostaria, mas uma palavra. Qual seria a sua palavra hoje? Como está o seu coração para você pensar no que você deveria fazer? Porque se você parar para analisar, a desconstrução é muito mais rápida que a construção. E a sua palavra, que o seu coração está cheio, pode desconstruir uma construção que demorou anos e anos e anos e anos. E você, em fração de segundos, com uma palavra mal dita, pode desconstruir essa pessoa. Você percebe que Neemias, quando ele, após ver o seu irmão triste, ele ainda servia no palácio, ainda servia o rei Artaxerxes. Ele ainda era copeiro. E quando ele vê os seus irmãos de Judá chegando tristes, porque a cidade tinha sido queimada, as muralhas tinham sido queimadas por Nabucodonosor. E a estratégia de Nabucodonosor era queimar até as pedras. Minha esposa fala que eu sou meio incendiário. Mas eu na minha casa só queimo papel, Daniel. Ou alguma coisa parecida, alguma coisa pega fogo. Vocês já queimaram pedras? Eu nunca queimei. Mas esse homem chamado Nabucodonosor, ele começa a queimar as pedras, para que não pudessem mais colar uma na outra e que as muralhas pudessem ser reerguidas. O sentimento desse homem chamado Nabucodonosor era para que aquelas muralhas nunca mais se levantassem, para que aquele povo pudesse sempre estar desprotegido. Você entende hoje que a intenção do inimigo da nossa alma é que nós estejamos sempre desprotegidos? Para ele alcançar o nosso coração e para nós falarmos o que o nosso coração está cheio. Você percebe que o Salmo 91 vai dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O esconderijo do Altíssimo é aqui, é dentro de nós. Nós somos a casa. Eu sou casa. Diga: eu sou casa. Eu sou casa. Diga novamente. Eu sou casa.
De verdade. De verdade. Muitos vão proclamar por aí que o meu corpo é o templo. O meu corpo é o templo. Puxa vida, como é que você está cuidando do seu corpo? Como é que você está tratando o templo do Espírito Santo? Porque o que nós estávamos falando que é interessante é que a poluição visual, sabe, Daniel? Ela existe. E quando você vê alguma coisa que polui o seu cérebro, e você começa a pensar, e você vai falar o que você pensou. Há tempos atrás eu assisti um vídeo no YouTube que tinha um pastor que quando pregava, no meio de sua pregação ele falou um palavrão. Por que esse homem falou esse palavrão? Eu fico imaginando que talvez o que ele estava vendo não estava edificando. O que ele estava vendo estava sendo uma poluição visual. E essa poluição visual estava trazendo para o pensamento dele algo que ele estava proclamando porque o coração estava cheio. Você entende o porquê hoje nós temos essa responsabilidade de dizer: cuidado com essa poluição visual. Cuidado com o que você começa a ver. E chega um certo ponto, meus irmãos, que você chega a criar uma dependência. Tudo que você se torna dependente não é bom. Tudo que é vício ou viciante não é bom. Quem é que gosta de chocolate? Levanta. Os irmãos não gostam, não gostam. Pensa. Eu gosto. Mas vocês já ouviram falar de um vício de chocolate? Qual é o nome? Se essa pessoa gosta tanto de chocolate ao ponto de se tornar um chocolatra, não está sendo bom para a vida dele. Não está sendo bom para a vida dela. Porque aquilo ali tornou-se uma dependência na vida dessa pessoa, que o que era para ser gostoso e saboroso está te envenenando naquele momento. Eu paro para analisar quantos e quantos cristãos chegam em casa até correndo pelo horário de alguns programas, que querem assistir, que querem acompanhar. E aí você para analisar as discussões após no Facebook, no Instagram, que o pastor também tem. O pastor aqui é atualizado, o pastor aqui está dentro das redes sociais também, mas eu falo só aquilo que edifica. Minha esposa às vezes fala: poxa, meu marido, você olha tudo e você não fala nada. Eu falei: é porque eu prefiro observar em alguns momentos e falar algo que possa edificar a vida dessas pessoas. Porque tem pessoas que estão dentro da igreja, mas a igreja não está dentro dela. Tem pessoas que saíram do Egito, mas o Egito não saiu dentro dela. É necessário uma desintoxicação, sabe? É necessário nós nos desintoxicarmos desse mundo. Porque tem pessoas que às vezes falam assim: pastor, mas eu tento. Mas está tentando como? O apóstolo Paulo disse que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me edifica. Ou seja, se você sabe que aquilo não te edifica, não faça. Se você sabe que tem algo que não é lícito, que não vai te edificar, não faça. Pastor, mas eu posso fazer? Você pode fazer tudo, só tem uma coisa que você não vai poder fazer: entrar no céu. São duas portas mesmo, uma larga e uma estreita. Uma leva para o céu, a outra leva para o inferno. Não tem outro papo, não tem outra coisa a falar para vocês nessa noite. São dois caminhos: ou o inferno ou o céu. E se Deus existe, o diabo também existe. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando nós falamos sobre conversão, quando você se converte literalmente, você vai pregar mais com o seu testemunho do que com a sua própria palavra. Porque tem pessoas que até se atrevem, que para mim é um atrevimento, alguém pegar a Bíblia, apregoá-la, estando em fornicação,
estando em pecado, estando em qualquer outra coisa que seja contra os preceitos bíblicos, é um atrevimento. Mas ainda assim tem pessoas que se atrevem. Mas quando você se converte literalmente, eu olho para o apóstolo Paulo, no capítulo 13, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso... meu irmão, você está na Bíblia, se quiser acompanhar aí, você fica à vontade. Vai que o pastor está indo para algum livro que é de heresia, né? Mas não, é Bíblia. Tá bom? Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo, capítulo 13, verso 22. O apóstolo Paulo diz assim: e quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, a qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. O apóstolo Paulo ele estava num discurso, numa sinagoga em Antioquia, e nesse discurso ele dá testemunho de um homem. Quem foi esse homem? Davi. Deixa eu te dizer uma coisa. Você imagina o apóstolo dos gentios, sabe esse homem chamado Paulo? Esse homem já foi um perseguidor, como você sabe. Esse homem, ele escreveu 13 cartas. Quantos livros tem no Novo Testamento? 27. Daniel, 27. Se ele escreveu 13, ele escreveu a metade, quase a metade do Novo Testamento. Que autoridade esse homem tem, meu Deus? Muita autoridade. Você imagina, jovens, homens, mulheres, crianças, um homem que escreve 13 cartas, quase a metade do Novo Testamento dá testemunho de você, como um homem que executaria toda a vontade de Deus. Hoje, enquanto me faltava o gás na minha casa, porque tem gente que acha que só falta o gás na casa dele, na casa dela, no meu também falta, eu também uso gás. Só que Deus é tão misericordioso que o recurso ele dá. Não precisa chorar. Eu não estou aqui para chorar, estou aqui para dizer que Deus é bom, que Deus é amor, mas também é fogo consumidor. E aí, enquanto eu ligava para esse telefone para que uma pessoa fizesse uma entrega de um botijão de gás, e eu me apresentei, eu falei, me deu o endereço, como todos vocês fazem, eu também faço. Normal, eu também faço a mesma coisa. Eu também passo pelas mesmas dificuldades que vocês. Tem gente que acha que não, mas passa. E aí, quando eu falei para esse homem, eu falei, olha, eu preciso que você traga aqui, se possível, mais rápido, porque o arroz ainda está no fogo. É sempre assim mesmo. O arroz está no fogo, uma coisa está no fogo, porque você descobriu que acabou. E aí, esse homem falou assim, o senhor é Roberto lá da Autoescola Lopes? Eu falei, sim. O senhor é pastor de uma igreja evangélica? Eu falei, sim. Ouvi falar do senhor essa semana. Dono de um depósito de gás de Campo Grande. Eu falei, que bom. Aí, mas o senhor pode ficar tranquilo que foram coisas boas. Ele mandou aqui no meu, sabe? Você tem muita esposa. Ele falou assim, um grande homem de Deus, ele prega com o seu testemunho, não com suas palavras. Eu falei, obrigado. O senhor vai vir entregar o gás e não vai? Aí ele falou, estou sem entregador. Eu falei, tá bom, obrigado. Foi verdade, não é verdade? Como? Isso aqui não é jargão, não é verdade. Eu quero dizer para vocês hoje é que imagina se Davi não tivesse sido um grande homem de Deus. Pastor, mas você sabe mesmo o que aconteceu com Davi? Sei, você já leu o Salmo 51? Se você leu, você sabe que ele se arrependeu de verdade. E naquele momento Deus o perdoa. E ele continua sendo um homem segundo o coração de Deus. Entenda uma coisa. O apóstolo Paulo dá testemunho de um homem que tem crédito. Porque ninguém recebe um testemunho como esse se não tiver crédito. Ninguém recebe um testemunho como esse se não estiver fazendo por onde, se não estiver dentro dos preceitos bíblicos. Ele diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus e que executaria toda a vontade de Deus. Ou seja,
Se vocês são homens e mulheres segundo o coração de Deus, vocês têm que executar toda a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é... Deixa eu dizer uma coisa, meus irmãos. A graça não foi de graça. Jesus foi por nós no Calvário. E não foi de graça, porque você não aguentaria 7 chibatadas de azorrague. Que se a matemática não me falhe nesse momento, porque é uma ciência exata. O azorrague tinham 7 cordas. Então, 10 chibatadas com 7 cordas dariam 70 chibatadas. Então 10 chibatadas, a soma seria de 70. Nós não aguentaríamos, nós não suportaríamos. Naquele momento, talvez as nossas vestes seriam rasgadas e seria visto de verdade o que tem por baixo. Entenda uma coisa: quando aqueles homens rasgavam suas vestes, era para que pudesse ver o que tinha por baixo. Um rei, quando rasgava suas vestes, por baixo, em alguns momentos, tinha um pano de saco, em sinal de humildade, humilhação, dor. É tempo de tirar as máscaras. Opa, mas o irmão que está com a máscara para baixo, bota para cima, não é essa máscara não, tá? Só vou tirar a máscara, o irmão já baixou ali, né? O irmão baixou na hora aí. Falou em tirar a máscara na igreja, o irmão, baixou, não pode. Não é essa máscara não. Não podemos ser superficiais nesse momento. Essa máscara não é essa máscara natural. Remover o véu do rosto, andar em honestidade, transparência, essa é a essência do verdadeiro arrependimento e o anseio que deve reinar em todo o coração que deseja render-se totalmente a Deus. Eu penso que esse era disso que o profeta Joel estava falando, sabe? Era disso que o profeta Joel estava falando pelo Espírito Santo, que ele falava a Israel nesse momento. Era disso, de tirar essa máscara, de remover o véu, de andar em honestidade, sinceridade. Ainda assim, agora mesmo, Deus diz: convertei-vos. Convertei-vos. Nesse momento Deus fala para nós: convertei-vos. Convertei-vos a mim, mas de todo o coração, sabe? E isso com jejum, com choro, com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. A graça, em Hebreus 4,16, diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Sermos ajudados em tempo. Sermos ajudados em tempo. Você entende que todos nós nesse momento pedimos ajuda para alguma coisa, por alguém, para alguém. Mas será que é tempo oportuno para Deus ajudar nesse momento? Tem algumas coisas que tem que ser feitas ainda para essa ajuda chegar. Salomão disse que é um tempo determinado para todas as coisas. Mas se existe também um tempo oportuno, como essa carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 16 diz: eu não posso querer que a minha ajuda venha agora, neste momento, porque talvez não seja o tempo oportuno. Porque antes da ajuda chegar,
antes do socorro chegar, eu preciso orar. Eu preciso me achegar, buscar a face do Senhor. Eu preciso me converter dos meus maus caminhos. Já estou concluindo sobre o amor. Lá na carta aos Coríntios, capítulo 13, o apóstolo Paulo ele vai falar sobre um amor supremo, sabe? O verso, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, 4 e 5, ele diz assim: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se importa com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Verso 7: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amor. A conversão ela também te traz um amor diferente, sabe? Porque enquanto o mundo acha que lugar de bandido e bandido bom é bandido morto, nós acreditamos que lugar de bandido é dentro da igreja convertido. O amor em que o apóstolo Paulo diz é que é aquele que quando nós passamos ali em Campo Grande, próximo daquela igreja católica do Desterro, quando as prostitutas e homossexuais estão ali pela madrugada, esse amor que o apóstolo Paulo fala é aquele que diz: você vai se converter, Jesus te ama. A sociedade pode até dizer que você não presta, mas para Jesus você presta. Para Jesus você é importante. Quando você se converte, você consegue ter um amor diferente, sabe? Concluindo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. A conversão tem a ver com tudo aquilo que você vivia de ruim, de mal, ficar para trás. Hoje ser nova criatura é fazer diferente, fazer a diferença. Se você parar para analisar, o convertido, literalmente, ele não faz nada mais daquilo que ele fazia antes. Se ele bebia, ele não bebe mais. Se você ainda bebe, você não se converteu. Se ele pecava de alguma forma, ele não peca mais, porque ele se converteu. Se prostituía, porque, meu irmão, pensa num lugar aonde tinham pecadores, na igreja. Pensa num lugar que tem que ser um hospital e não um tribunal, na igreja. Pensa num lugar onde tinham pessoas erradas, na igreja. Pensa num lugar onde é o último recurso da sociedade, a igreja. Pensa num lugar onde está com os braços abertos para todos aqueles onde a sociedade está expurgando, está pisando, a igreja. Pensa no lugar onde nós oramos. Vem para cá. Pensa no lugar onde nós oramos por aquele que fuma maconha, usa cocaína, êxtase, heroína. Vem para cá. Há tempos atrás, numa consagração, apareceu um homem ali na porta. Esse homem com a sua bolsa com muitos quilos de drogas. O nariz dele não parava de escorrer, nem um pano, nem uma máscara segurava aquilo. E lá da porta ele ficava assim, ó. Eu falava: vem aqui. Não posso, minha bolsa. Deixa ele, vem aqui, meu irmão. Enquanto muitos talvez falariam: sai daqui, drogado. Sai daqui com esse flagrante daqui. Sai daqui com isso, você vai me prejudicar. Quando Deus sabe o que nós estamos falando? Vem cá. Vem para cá.
cá. Chega aqui. Vem pra cá, filho. Aqui existe uma água que você vai beber e jamais terá sede novamente. Aqui existe um pão que você vai comer e jamais terá fome novamente. Vem pra cá. Quando ele chegou aqui na frente, ele só balançava a cabeça e falava: não queria entrar. Eu nunca entrei numa igreja. Eu estou entrando porque o Senhor me chamou. Eu estou entrando porque o Senhor falou para entrar. Eu nunca entrei. Eu nunca entrei, eu não queria entrar. Nós entrou. Nós oramos por ele e falamos: Jesus te ama. Ele botou com a bolsa cheia de droga, mas Jesus te ama. Mas eu uso cocaína, mas Jesus te ama. Mas eu estou perdido, mas Jesus te ama. Meu Deus. Mas eu não tenho mais jeito. Jesus disse que você tem jeito. Ei. Ah, meu Jesus, obrigado. Enquanto muitos lá fora vão dizer: não tem mais jeito, nós dizemos: vem pra cá que tem jeito. Vem pra cá que o amor em que o apóstolo Paulo disse: quando eu me converto, eu entendo, tudo supera, tudo suporta, tudo crê. Glória a Deus, aleluia. É um amor que não afronta, é um amor que não suspeita mal, é um amor que não maltrata, é um amor que só ama, só traz para perto. Você pode ficar de pé um segundo? Eu gostaria nesse momento de abrir uma oportunidade para você que quer se reconciliar. Chega aqui. Meus irmãos, o texto proposto para essa noite encontra-se no livro de Joel. Joel capítulo 2. Se você tem seu exemplar da Bíblia, eu vou esperar um segundo para que você ache. Eu vou ler, vocês vão acompanhar, mas eu quero que vocês saibam que está na Bíblia que eu vou pregar. Eu quero que vocês saibam que é bíblico o que eu vou pregar. Eu quero que vocês saibam que não saiu da minha cabeça o que eu vou pregar. Eu quero que vocês saibam que o que eu vou pregar veio inspirado de Deus, veio do alto. Capítulo de número 2 do livro de Joel, verso 12 e 13. Apenas 2 versículos. Hoje é noite de ceia. Eu peço que você que está próximo de se reconciliar, porque antes de iniciar a ceia nós estaremos dando um momento para reconciliação. Eu espero que o seu coração já venha sendo quebrantado desse momento, porque aquele que não faz parte do corpo e do sangue de Cristo não tem parte com Ele. Então que você possa, a partir desse momento, desde o início é claro, estar deixando Deus trabalhar na sua vida, no seu coração, para que você possa retornar para Jesus, se reconciliar e poder nessa noite fazer parte do corpo e do sangue de Cristo. É claro que você vai se autoexaminar antes, isso é fundamental, mas eu peço para que você nesse momento já esteja rasgando o seu coração, porque nós vamos falar sobre isso nessa noite. Joel capítulo 2, verso 12 e 13, diz assim: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Amém? Feche seus olhos um segundo. Querido Jesus, Tu és soberano, a Tua palavra é poderosa, Senhor. Que nesse momento pessoas que irão se reconciliar, porque eu acredito, Senhor, eu acredito que essa palavra, Senhor, que está e que vai ser apregoada através do Teu servo, o Teu humilde servo Roberto Santos, mas que, Senhor, foi proclamada por um profeta chamado Joel. Senhor, que nessa noite esse povo, Senhor,
que te chama pelo teu nome, que venha se humilhar e orar e buscar a sua face e se converter dos seus maus caminhos, Senhor, para que tu venha perdoar e sarar a nossa terra. Meu Jesus, obrigado. Obrigado porque nós estamos aqui, Senhor, porque tu permitiu. Nós vencemos barreiras, adversidades e até gigantes que tentaram se levantar para não chegarmos, mas chegamos. A tua palavra diz que somos mais que vencedores em Cristo Jesus, e eu acredito. Obrigado, Jesus, pelo privilégio de ouvirmos a tua palavra. Obrigado, Jesus, pelo privilégio de apregoar a tua palavra. É necessário que eu diminua para que tu cresças, Senhor. A obra é tua, as ovelhas são tuas, Senhor. A palavra é tua, Jesus. Amém. Pode se sentar. Aleluia. Eu vou ser bem sucinto no que eu vou falar nessa noite. Muitos preletores vão falar de hermenêutica, de exegese, de homilética, vão falar de tudo sobre a teologia, menos de Jesus. Eu quero falar algo muito simples para vocês hoje, que é o que Joel vai dizer nesse livro. Ele vai dizer que Jesus está voltando. O que ele vai dizer é para tocar uma trombeta do avivamento, para que possa todo esse povo se ajuntar num grande ajuntamento, novos, velhos, seja quem for, meninos, para estarem se ajuntando nesse momento para um grande avivamento. E para que haja um grande avivamento, é necessário um povo que ora. Para que haja um avivamento, é necessário o castigo. Para que haja um avivamento, é necessário o profeta fiel. Joel foi um profeta fiel. A mensagem dele era uma mensagem muito dura. E hoje, as mensagens duras têm sido repudiadas. As mensagens duras têm sido descartadas. As mensagens que hoje falam sobre o pecado, que falam sobre a porta larga, que estão sendo abertas o tempo inteiro, e pessoas que tentam fazer a estreita se tornar larga, estão sendo deixadas de lado. As pregações hoje que falam que fornicação ainda é pecado, estão sendo deixadas de lado. As pregações hoje que falam sobre a cruz, estão sendo deixadas de lado. As pregações hoje que falam que aquele que for batizado será salvo, e o que não for está condenado, está sendo descartado. Hoje, pessoas já não sabem mais como cear. Duas ordenanças em que Jesus deixou para nós: o batismo e a ceia. Pessoas não sabem mais cear. Pessoas não sabem mais o significado da ceia. Pessoas já não sabem mais o simbolismo, não sabem mais o que é esse memorial. A carta de Paulo aos Coríntios, aquele povo já não sabia mais cear, e os dias estão iguais. Pessoas hoje ceiam de qualquer maneira, e ainda acham que o pastor que vai dizer como você tem que cear. Se o apóstolo Paulo vai dizer aos Coríntios que eles têm que se autoexaminar. O autoexame é você colocar a mão em você mesmo, é você olhar para dentro de você mesmo e depois você tomar do cálice e comer do pão. Entenda uma coisa, hoje eu quero ser bem sincero, sincera nessa noite. Eu quero falar sobre conversão, porque é muito diferente de aceitar a Jesus. Tem pessoas que vêm aqui na frente e aceitam a Jesus, mas continuam nas mesmas práticas, não se converteram. Eu quero falar e quero desde já pregar debaixo de um tema nessa noite: seja convertido e não convencido. Porque o que eu tenho visto hoje são pessoas convencidas talvez por um louvor, convencidas talvez por um movimento ou por um fogo estranho, mas não estão convertidas. A conversão é muito diferente. A conversão literal. Eu sou instrutor de trânsito e falo isso com propriedade.
A conversão literal é você sair de um caminho e ir para outro. Se você continua no mesmo caminho, você não se converteu. Você apenas está convencido. A conversão é muito mais do que aceitar Jesus. Aceitar Jesus é uma obrigação nos dias atuais, porque já falamos sobre isso, não existe recurso natural. Não existe mais um recurso natural para as enfermidades que estão aparecendo no nosso cotidiano. Será que só eu que estou vendo isso? Será que você não consegue mais ler os jornais? Ou quando liga a televisão só quer ver Big Brother Brasil? É só isso? O problema da falta de cultura hoje, a falta de conhecimento do nosso povo, é porque não quer mais ler a Bíblia, não quer mais se empenhar e meditar dia e noite. E aí fica em ignorância. O apóstolo Paulo diz para não estarmos em ignorância. Por que o povo perece? Pela falta do conhecimento. E se você não tem conhecimento suficiente para saber que aceitar a Jesus hoje é uma necessidade, que se converter hoje é uma obrigação, porque se eu aceito a Jesus por necessidade, eu tenho por obrigação de me converter, de começar a mudar, de começar a melhorar. Pessoas hoje que aceitam a Jesus mudam até a roupa, mas por dentro continua a mesma coisa. Sabe o que eu quero falar hoje? Não adianta rasgar as vestes, como Joel falou, se não rasgar o coração nessa noite. Você precisa rasgar o seu coração nessa noite, ao invés de apenas ficar rasgando as suas vestes. Eu quero falar sobre duas coisas nessa noite. Você já ouviu falar na anatomia? Eu vou falar um pouquinho sobre a anatomia humana. Coração e cérebro. Uma vez, um neurologista falou para mim que se o cérebro morre, o corpo morre. Por isso que Jesus é a cabeça. Por isso que Jesus é a cabeça, e se eu estou fora do corpo, eu estou morto. Eu estou necrosado, e necrosado é falta de oxigenação. E se você não tem oxigênio para esse membro, ele morre. Eu vou falar sobre oxigênio. Porque se você parar para analisar o coração, a Bíblia sempre vai falar sobre coração. E se você parar para analisar o que pensa hoje, qual é a função do cérebro e do coração? É claro que pensar você vai falar é do cérebro, né? Pensar. Mas qual é a função do coração, meu pastor querido? Eu vou te responder, minhas ovelhas queridas. O coração tem a função de bombear o sangue para os pulmões, para que ele possa receber o oxigênio e depois bombear o sangue rico em oxigênio para o corpo. O coração ele fica situado aqui no meio. O osso chamado externo ele protege a caixa torácica, e o osso chamado externo vai proteger o coração. Por que nós falamos tanto do lado esquerdo? Porque para o lado esquerdo é para onde vai a oxigenação, para os pulmões. Por isso que o pulmão do lado esquerdo ele é menor. E nessa noite eu quero que você entenda o porquê que Joel vai falar para esse povo, para não rasgar as vestes, mas rasgar o coração. E para que serve o cérebro, meu pastor? Porque sempre a Bíblia fala sobre coração, vai falar até de um homem que era segundo o coração de Deus. Vai falar muito sobre o coração e dificilmente vai falar sobre o cérebro, meu pastor. Qual é a função do cérebro? Nós falamos sobre o coração, que faz parte do sistema cardiovascular. Se o coração parar, o pulmão para. Se o pulmão parar, o coração para. Por isso que normalmente há uma parada cardiorrespiratória. Não existe uma pessoa que vai ter o seu coração, parou de bater, os pulmões vão continuar funcionando e vice-versa. Por isso que eu até tenho uma parada respiratória e uma parada cardíaca, mas normalmente é uma parada cardiorrespiratória. Os dois param juntos. E o cérebro, meu pastor? O cérebro ele está relacionado com a inteligência, a linguagem, consciência, memória, entre outros.
vai influenciar o nosso comportamento emocional. Mas por que a Bíblia fala tanto de coração? Porque dizer coração significa dizer pensar. Pensar. E muitos não estão usando nem o cérebro e nem o coração. Estão usando razões diferentes e razões que estão sendo apresentadas, ao invés de usar o cérebro para pensar e usar o coração para que todas essas emoções que foram trazidas do seu cérebro para o seu coração, que você possa rasgá-lo ele para Cristo e começar a viver em Cristo. Porque muitos querem viver com Cristo, mas hoje é necessário viver em Cristo, que é diferente. E quando falamos em pensar, o profeta Joel, ele vem falando até mesmo no capítulo 2, verso 1, ele vai falar para tocar essa buzina em Sião, clamar em alta voz no monte da minha santidade, perturbem todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor, ele vem e está perto. Joel vai falar para perturbar todo mundo, para que todos possam ouvir essa buzina e possam entender que os dias do Senhor estão perto, está chegando. E a Bíblia diz que ele virá como um ladrão na calada da noite. Não sabemos o dia ou a hora, mas Joel diz para esse povo: está perto. Incomode esse povo, perturbe esse povo com essa buzina. O profeta Joel vai dizer para que haja um ajuntamento, para que haja um avivamento. Essa trombeta vai ser tocada para que esse povo possa entender a vinda do Senhor. Mateus capítulo 12, verso 34, vai dizer que a boca fala do que o coração está cheio. Tem pessoas que às vezes até te pedem perdão após falar alguma coisa, mas não entendem que antes de falar, deveriam pensar. Porque após você falar, você já proclamou que seu coração estava cheio. Do que seu coração está cheio hoje? De amor ou de ódio? De amor ou de rancor? Do que o seu coração está cheio hoje? Porque a sua boca ela vai proclamar do que o seu coração está cheio. E aí, fala e depois pede perdão. Há uma controvérsia nisso. É por isso que hoje eu tenho que entender que o que envenena não é o que entra, mas sim o que sai. E o quantas pessoas estão sendo desconstruídas por pessoas que estão falando coisas que o coração está cheio. E depois ainda tendem a dizer que não foi por querer ou não foi por mal. Foi sim. Seu coração estava cheio disso. Seu coração, a sua boca está falando que o seu coração está cheio. Entenda uma coisa, se a sua boca proclama amor, o seu coração está cheio de amor. Se a sua boca proclama o ódio, o seu coração está cheio de ódio. Como está o seu coração hoje? Um dia tão especial. Diga aqui para mim, por favor, hoje. 40 anos, né, irmão? 40 anos ontem. Tudo me incomoda agora. Luz, vento. Mateus 15, 18 e 19. O que contamina é o que sai da boca, porque procede do coração. Mas como eu falei, procede do coração porque você está pensando nisso. E quando você pensa nisso, você fala isso. Quantas pessoas hoje que têm a oportunidade de ajudar alguém com uma palavra, porque pastor, os dias são maus, talvez eu não consiga ajudar alguém como eu gostaria, mas uma palavra. Qual seria a sua palavra hoje? Como está o seu coração para você pensar no que você deveria fazer? Porque se você parar para analisar, a desconstrução é muito mais rápida que a construção. E a sua palavra, que o seu coração está cheio, pode desconstruir
uma construção que demorou anos e anos e anos e anos, e você, em fração de segundos, com uma palavra mal dita, pode desconstruir essa pessoa. Você percebe que Neemias, quando ele, após ver o seu irmão triste, ele ainda servia no palácio, ainda servia ao rei Artaxerxes. Ele ainda era copeiro, e quando ele vê os seus irmãos de Judá chegando tristes, porque a cidade tinha sido queimada, as muralhas tinham sido queimadas por Nabucodonosor, e a estratégia de Nabucodonosor é queimar até as pedras. Minha esposa fala que eu sou meio incendiário, mas eu na minha casa só queimo papel, Daniel, ou alguma coisa parecida, alguma coisa pega fogo. Vocês já queimaram pedras? Eu nunca queimei. Mas esse homem chamado Nabucodonosor, ele começa a queimar as pedras, para que não pudessem mais colar uma na outra e que as muralhas pudessem ser reerguidas. O sentimento desse homem chamado Nabucodonosor era para que aquelas muralhas nunca mais se levantassem, para que aquele povo pudesse sempre estar desprotegido. Você entende hoje que a intenção do inimigo da nossa alma é que nós estejamos sempre desprotegidos? Para ele alcançar o nosso coração e para nós falarmos o que o nosso coração está cheio. Você percebe que o Salmo 91 vai dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O esconderijo do Altíssimo é aqui, é dentro de nós. Nós somos a casa. Eu sou casa. Diga: eu sou casa. Eu sou a casa. Diga novamente: Eu sou a casa. de verdade. De verdade. Muitos vão proclamar por aí que o meu corpo é o templo, o meu corpo é o templo. Puxa vida, como é que você está cuidando do seu corpo? Como é que você está tratando o templo do Espírito Santo? Porque o que nós estávamos falando que é interessante é que a poluição visual, sabe, Daniel, ela existe. E quando você vê alguma coisa que polui o seu cérebro, e você começa a pensar, e você vai falar o que você pensou. Há tempos atrás eu assisti um vídeo no YouTube que tinha um pastor que, quando pregava, no meio de sua pregação ele falou um palavrão. Por que esse homem falou esse palavrão? Eu fico imaginando que talvez o que ele estava vendo não estava edificando. O que ele estava vendo estava sendo uma poluição visual. E essa poluição visual estava trazendo para o pensamento dele algo que ele estava proclamando, porque o coração estava cheio. Você entende o porquê hoje nós temos essa responsabilidade de dizer: cuidado com essa poluição visual. Cuidado com o que você começa a ver. E chega um certo ponto, meus irmãos, que você chega a criar uma dependência. Tudo que você se torna dependente não é bom. Tudo que é vício ou viciante não é bom. Quem é que gosta de chocolate? Levanta a mão. Os irmãos ali não gostam, irmão não gosta. Benção. Eu gosto. Mas vocês já ouviram falar de um vício de chocolate? Qual é o nome? Se essa pessoa gosta tanto de chocolate ao ponto de se tornar um chocolatra, não está sendo bom para a vida dele. Não está sendo bom para a vida dela. Porque aquilo ali tornou-se uma dependência na vida dessa pessoa, que o que era para ser gostoso e saboroso está te envenenando naquele momento. Eu paro para analisar quantos e quantos cristãos chegam em casa até correndo pelo horário de alguns programas, que querem assistir, que querem acompanhar. E aí você para analisar as discussões após no Facebook, no Instagram, que o pastor também tem. O pastor aqui é atualizado, o pastor aqui está dentro das redes sociais também, mas eu
Eu falo só aquilo que edifica. Minha esposa às vezes fala: poxa, meu marido, você olha tudo e você não fala nada. Eu falei: é porque eu prefiro observar em alguns momentos e falar algo que possa edificar a vida dessas pessoas. Porque tem pessoas que estão dentro da igreja, mas a igreja não está dentro dela. Tem pessoas que saíram do Egito, mas o Egito não saiu dentro dela. É necessário uma desintoxicação, sabe? É necessário nós nos desintoxicarmos desse mundo. Porque tem pessoas que às vezes falam assim: pastor, mas eu tento. Mas está tentando como? O apóstolo Paulo disse que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me edifica. Ou seja, se você sabe que aquilo não te edifica, não faça. Se você sabe que tem algo que não é lícito, que não vai te edificar, não faça. Pastor, mas eu posso fazer? Você pode fazer tudo, só tem uma coisa que você não vai poder fazer: entrar no céu. São duas portas mesmo, uma larga e uma estreita. Uma leva para o céu e a outra leva para o inferno. Não tem outro papo, não tem outra coisa a falar para vocês nessa noite. São dois caminhos: ou o inferno ou o céu. E se Deus existe, o diabo também existe. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando nós falamos sobre conversão, quando você se converte literalmente, você vai pregar mais com o seu testemunho do que com a sua própria palavra. Porque tem pessoas que até se atrevem, que para mim é um atrevimento, alguém pegar a Bíblia, apregoá-la, estando em fornicação, estando em pecado, estando em qualquer outra coisa que seja contra os preceitos bíblicos. É um atrevimento. Mas ainda assim tem pessoas que se atrevem. Mas quando você se converte literalmente, eu olho para o apóstolo Paulo no capítulo 13, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso... meu irmão, você está na Bíblia, se quiser acompanhar aí, você fica à vontade. Vai que o pastor está indo para algum livro que é de heresia, né? Mas não, é Bíblia. Tá bom? Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo, capítulo 13, verso 22. O apóstolo Paulo diz assim: e quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, a qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. O apóstolo Paulo estava num discurso, numa sinagoga em Antioquia, e nesse discurso ele dá testemunho de um homem. Quem foi esse homem? Davi. Deixa eu te dizer uma coisa. Você imagina o apóstolo dos gentios, sabe esse homem chamado Paulo? Esse homem já foi um perseguidor, como você sabe. Esse homem, ele escreveu 13 cartas. Quantos livros tem no Novo Testamento? 27. Daniel, 27. Se ele escreveu 13, ele escreveu a metade, quase a metade do Novo Testamento. Que autoridade esse homem tem, meu Deus? Muita autoridade. Você imagina, jovens, homens, mulheres, crianças, um homem que escreve 13 cartas, quase a metade do Novo Testamento dá testemunho de você, como um homem que executaria toda a vontade de Deus. Hoje, enquanto me faltava o gás na minha casa, porque tem gente que acha que só falta o gás na casa dele, na casa dela, no meu também falta, eu também uso gás. Só que Deus é tão misericordioso, o recurso ele dá. Não precisa chorar. Eu não estou aqui para chorar, estou aqui para dizer que Deus é bom, que Deus é amor, mas também é fogo consumidor. E aí, enquanto eu ligava para esse telefone para que uma pessoa fizesse uma entrega de um botijão de gás, e eu me apresentei, eu falei, me deu o endereço, como todos vocês fazem, eu também faço. Normal, eu também faço a mesma coisa, eu também passo pelas mesmas dificuldades que vocês. Tem gente que acha que não, mas passa. E aí, quando eu falei para esse homem, eu falei: olha, eu preciso que você traga aqui, se possível, mais rápido,
Porque o arroz ainda está no fogo, é sempre assim também. O arroz está no fogo, uma coisa está no fogo, aí você descobriu que acabou. E aí, esse homem falou assim, o senhor é Roberto lá da Autoescola Lopes? Eu falei, sim. O senhor é pastor de uma igreja evangélica? Eu falei, sim. Ouvi falar do senhor essa semana. Dono de um depósito de gás de Campo Grande. Eu falei, que bom. Aí, mas o senhor pode ficar tranquilo que foram coisas boas. Ele mandou aqui no meu, sabe? Ele falou assim, o grande homem de Deus, ele prega com o seu testemunho, não com suas palavras. Eu falei, obrigado. O senhor vai vir entregar o gás e não vai? Aí ele falou, estou sem entregador. Eu falei, tá bom, obrigado. Foi verdade, não é verdade, irmão? Isso aqui não é jargão, não é verdade. Eu quero dizer para vocês hoje que imagina se Davi não tivesse sido um grande homem de Deus. Pastor, mas você sabe mesmo o que aconteceu com Davi? Sei, você já leu o Salmo 51? Se você leu, você sabe que ele se arrependeu de verdade. E naquele momento Deus o perdoa. E ele continua sendo um homem segundo o coração de Deus. Entenda uma coisa. O apóstolo Paulo dá testemunho de um homem que tem crédito, porque ninguém recebe um testemunho como esse se não tiver crédito. Ninguém recebe um testemunho como esse se não estiver fazendo por onde, se não estiver dentro dos preceitos bíblicos. Ele diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus e que executaria toda a vontade de Deus. Ou seja, se vocês são homens e mulheres segundo o coração de Deus, vocês têm que executar toda a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é... Deixa eu dizer uma coisa, meus irmãos. Graça não foi de graça. Jesus foi por nós no Calvário. E não foi de graça, porque você não aguentaria 7 chibatadas de azorrague. Que se a matemática não me falha nesse momento, porque é uma ciência exata. O azorrague tinham 7 cordas. Então 10 chibatadas com 7 cordas dariam 70 chibatadas. Então 10 chibatadas, a soma seria de 70. Nós não aguentaríamos, nós não suportaríamos. Naquele momento, talvez as nossas vestes seriam rasgadas e seria visto de verdade o que tem por baixo. Entenda uma coisa: quando aqueles homens rasgavam suas vestes, era para que pudesse ver o que tinha por baixo. Um rei, quando rasgava suas vestes, por baixo, em alguns momentos, tinha um pano de saco, em sinal de humildade, humilhação, dor. É tempo de tirar as máscaras. Opa, mas o irmão está com a máscara para baixo, bota para cima, não é essa máscara não, tá? Só vou tirar a máscara, o irmão já baixou ali, né? O irmão baixou na hora aí. Falou em tirar a máscara na igreja, o irmão, pá, baixou, não pode. Não é essa máscara não. Não podemos ser superficiais nesse momento. Essa máscara não é essa máscara natural. Remover o véu do rosto, andar em honestidade, transparência, essa é a essência do verdadeiro arrependimento e o anseio que deve reinar em todo o coração que deseja render-se totalmente a Deus. Eu penso que esse era disso que o profeta Joel estava falando, sabe? Era disso que o profeta Joel estava falando pelo Espírito Santo, que ele falava a Israel nesse momento. Era disso, de
tirar essa máscara, de remover o véu, de andar em honestidade, sinceridade. Ainda assim, agora mesmo, Deus diz: convertei-vos. Convertei-vos. Nesse momento, Deus fala para nós: convertei-vos. Convertei-vos a mim, mas de todo o coração, sabe? E isso com jejum, com choro, com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. A graça, em Hebreus 4,16, diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Sermos ajudados em tempo. Sermos ajudados em tempo. Você entende que todos nós nesse momento pedimos ajuda para alguma coisa, por alguém, para alguém? Mas será que é tempo oportuno para Deus ajudar nesse momento? Tem algumas coisas que tem que ser feitas ainda para essa ajuda chegar. Salomão disse que é um tempo determinado para todas as coisas. Mas se existe também um tempo oportuno, como essa carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 16 diz: eu não posso querer que a minha ajuda venha agora, neste momento, porque talvez não seja o tempo oportuno. Porque antes da ajuda chegar, antes do socorro chegar, eu preciso orar, eu preciso me achegar, buscar a face do Senhor, eu preciso me converter dos meus maus caminhos.